João 5, quem achar fica de pé. Está escrito assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado Betesda, que tem 5 pórticos. Neste havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Fala comigo assim, 38 anos. Misericórdia, Jesus. Jesus, o vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega o seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Jesus poderia ter colocado, né? E aquele dia era domingo. Aí faria mais sentido para você que está aqui hoje. Mas deixa eu dizer algo para você. Aquele homem decidiu andar no sábado. Você pode fazer a escolha por andar nesse domingo, amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui porque nós sabemos, ó Deus, que essa geração clama por nossa história. Dos grandes aos pequenos, ó Pai, todos nós fazemos parte desse quebra-cabeça chamado salvação. Então, Pai, potencializa quem nós somos, a nossa fé, a nossa história. De maneira muito especial hoje, ó Pai, quebra o nosso sistema de crenças, Deus. As mentiras que nós acreditamos. Faz, ó Deus, nós enxergarmos como no espelho a Tua palavra e a Tua pessoa. Afinal de contas, nós somos feitos à Sua imagem e semelhança. Eu te faço os pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, onde houver um aleluia, derrama a presença do Teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Quem pode, diga aleluia. Você pode se assentar? Irmãos, durante todo esse mês, nós vamos falar da visão que Deus tem para esse bairro, através da sua vida. Vou repetir isso para você dar um aleluia. Durante todo esse mês, nós vamos falar da visão que Deus tem para esse bairro, para essa cidade, para a sua família. E eu quero muito que você coloque o seu coração e que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui, presta atenção, eu não estou aqui para te afrontar. Porque a afronta, ela expõe. E toda vez que alguém te afronta, ele quer se fazer maior e quer fazer você se sentir menor. Mas toda vez que alguém te confronta, é porque percebe que há em você um potencial maior do que você enxerga. Então a igreja não foi colocada na terra para afrontar ninguém. Quando a gente fala daquilo que Deus tem e você não vive, quando a gente fala daquilo que Deus quer fazer na sua vida e você não permite que Ele faça, isso não é uma afronta. Isso é um confronto. O que Deus está te fazendo é te empurrando para a sua melhor versão, amém? Amém? Então, se eu falar algo aqui que doer em você, não entenda, pastor, o pastor está me afrontando falando isso, não.
Eu estou te confrontando, até que você viva aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável dos céus para a sua vida. Quem me entendeu, diga amém. Eu aprendi que duas coisas, ou duas ferramentas, são muito poderosas para mudar a vida do ser humano. A primeira ferramenta que tem um poder quase que imediato na vida do ser humano é o desespero. Toda vez que você encontrar uma pessoa desesperada, ela está a um passo da mudança. Eu conheço pessoas que falam assim: eu nunca vou largar da bebida. Aí um dia o médico chega e diz assim: o diagnóstico é esse. Se você beber mais uma gota, você morre. E essa pessoa entra debaixo de um desespero. E entre o vício e a vida, o hábito do vício é rompido, para que a vida prevaleça. Às vezes você está aqui hoje, meu irmão, e o que te traz aqui é um desespero de não romper, de não ser grande, de não ter um casamento bem-sucedido, de não ser o que você acha que você deveria ser. Você está aqui debaixo do desespero. E eu quero que você entenda que o desespero, ele pode ser o seu melhor amigo. Porque se o desespero te levar à mudança, ele foi bênção na tua história. Só que melhor do que mudar pelo desespero, é mudar pela inspiração. Eu não preciso chegar ao desespero para querer a mudança. Eu posso encontrar diante de mim modelagens, pessoas que eu olho e digo: que casamento, que postura, que vida, que linguagem, que corpo, que estrutura, que comportamento. E a partir dessa pessoa eu dizer: quero me parecer com ela. O convite do Evangelho não é ao desespero. O convite do Evangelho é a inspiração. Porque a Bíblia vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, quando eu olho um Deus tão bom, ele me convida a ser bom como ele. Quando eu olho um Deus tão justo, ele me convida a ser justo como ele. Quando eu olho um Deus todo-poderoso, ele me convida a ter poder como ele. E eu estou aqui nessa manhã, meu irmão, para dar um grito de guerra junto com você. Mova-se! Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você está vivo, mova-se! Então, a gente precisa pegar um texto como esse e colocar a nossa vida dentro desse texto. E a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é aonde esse homem convivia. A Bíblia diz que por 38 anos esse homem convivia com gente doente e a vida dele nunca mudou. Por que a vida dele nunca mudou? Porque doente não traz cura. Irmão, se a gente chegar aqui cheio de saúde, a saúde da gente não passa para o outro. Mas se alguém chegar aqui cheio de doença, a doença dele contagia a gente. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente quer ser curado andando com gente doente. Quem anda com gente doente não quer ser curado. Quem anda com gente doente quer ficar doente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Olha para mim. A Bíblia diz que no período em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Sabe qual era a única coisa que assegurava um rei ficar em casa? Ele estar doente. O que tinha força para deixar um rei em casa quando estava acontecendo guerras, ele está impossibilitado, ele está doente. Como que um rei doente vai para a guerra?
Então, mudando o texto, eu vou dizer, na época em que todas as pessoas saudáveis iam para a guerra, Davi decidiu ficar doente. E como ele decide ficar doente, ele vai acessar coisas que doentes acessam. Ele vai acessar pornografia, ele vai acessar o adultério, ele vai acessar o assassinato e ele vai destruir a vida dele. Então, você precisa olhar para a sua vida e perceber dois caminhos que o diabo sempre te apresenta. O primeiro caminho que o diabo sempre te apresenta é o caminho da doença, porque ele é doente. O diabo não consegue enxergar nada de maneira saudável. Tudo que o diabo olha é mal. Tudo que o diabo olha é perverso. Quando o diabo olha para o ser humano, ele não consegue enxergar alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Mas presta atenção, meu irmão. Você não é diabo. Você é filho de Deus. Como que você consegue olhar para o irmão que está do seu lado e dizer que ele não é a imagem e semelhança de Deus? Como que a gente consegue enxergar o ser humano e dizer, eu prefiro cachorro do que gente? Quem enxerga as pessoas desse jeito está deixando de olhar a humanidade com os olhos de Deus e está passando a olhar a humanidade com os olhos das trevas. Sabe o que eu tenho colocado no meu coração? Eu estou chegando a 45 anos e eu só quero viver saúde. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você devia fazer igual. Irmão, a gente fica entrando em redes sociais, passando 6, 7, 8 horas, 4 horas nas redes sociais, acessando só coisa que faz a gente ficar com raiva. Aí você fica lá, 3 horas discutindo, anistia, sem anistia, com anistia, sem anistia, Janones, sem Janones, com Danones, sem Danones, agora tem o Glauber, não, tomara que ele seja caçado, não seja caçado, não seja caçado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu ministério. O que está acontecendo em Brasília se resolve em Brasília, mas o que está acontecendo na sua vida se resolve com as suas atitudes. A gente fica vendo televisão e a gente fica doente, a gente entra na internet, é tanta gente falando mal de pastor, falando mal de igreja, que a gente fica doente. E quando a gente vai ficando doente, só tem um jeito da gente sarar: tomando anticorpos. Fala comigo assim, eu preciso tomar mais vitamina C, D e E. Eu preciso me alimentar mais de Cristo, eu preciso me alimentar mais de Deus, e eu preciso ser mais do Espírito Santo. C, D e E. Quem te leva para o céu é Cristo, quem é o Pai é Deus, quem está na sua vida é o Espírito Santo. Para de olhar para o que o homem está fazendo na terra e começa a celebrar aquilo que Deus prometeu que vai ser o céu. Sabe o que Paulo vai dizer? Se nós esperamos somente nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí Paulo vai dizer assim, mas portanto, diante de toda tribulação, alegrai-vos, porque ela produz perseverança. Sabe o que Paulo está falando? Se a gente acreditar no amanhã, a gente suporta o hoje, sem ficar doente, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, céus e terras passarão, o evangelho não passará. Irmão, escuta isso, eu ainda não estou entrando na pregação, eu só estou fazendo uma introdução. A gente olha a igreja hoje e a gente se assusta. Por quê? Porque quando eu, Pablo, pastor Pablo, venho para a igreja, pastor André,
Sabe o que eu acredito no meu coração? Que quando eu chegar aqui, vai ter um monte de gente com casamento abençoado. Eu acredito que vai ter um monte de gente aqui que serve para ser mentor de outras pessoas. Eu acredito que as pessoas que estão aqui estão em paz com a sua vida financeira. Eu acredito que as pessoas que estão aqui estão crescendo ministerialmente. Mas sabe o que eu tenho percebido? Quanto mais tempo as pessoas estão dentro da igreja, piores elas estão ficando. Aí você encontra um novo convertido, ele está cheio de Deus. Aí você encontra uma pessoa que está há 10 anos, ela está dizendo, estou pela fé. Como assim, meu irmão? Como que uma menina, uma criança, pode ter mais de Deus sem conhecê-lo do que eu, que experimento a boa vontade dele todos os dias da minha vida? Tem alguma coisa me deixando doente. E aí eu, como alguém que quer ser salvo, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e dizer, Deus, livra-me da natureza que quer me fazer olhar para a terra. Quem está aqui, diga aleluia. Irmão, eu não vou ficar doente. Escuta o que eu estou falando. Coloque isso no seu coração. Que ninguém nunca tenha que te visitar porque você está com desejo de sair da igreja. Que ninguém nunca tenha que te visitar porque você decidiu ir para outra religião. Que você nunca tenha que ser visitado porque você se apostatou da fé. Porque Paulo vai dizer, combati o bom combate. Guardei a fé. É isso que eu estou falando, meu irmão. Ano após ano, a igreja não pode me adoecer, ela tem que me amadurecer, ela tem que me exaltar, ela tem que me ensinar, ela tem que me dar direção, ela tem que me fazer ser homem, mulher, ela tem que elevar os meus pensamentos para que eu possa experimentar a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável e que já está, meu irmão, sendo liberada para aqueles que amam a Deus. Quem está doente está lá fora. A igreja tem que te transformar em alguém saudável. Eu vou repetir isso, meu irmão, presta atenção. Eu estou falando da tua eternidade. Quem está doente está lá fora. Você não entrou para dentro da igreja para continuar doente. Só que a gente não entende uma coisa, meu irmão. Igreja não é o lugar que eu frequento. Igreja é quem eu me torno. A igreja que eu frequento não muda nada na minha vida. Mas quem eu decido me tornar. Você tem uma melhor versão dentro de você, meu irmão. Ô crente, você tem uma melhor versão de você. Ô mulher crente, você tem uma melhor versão de você. Ô marido, você tem uma melhor versão de você. Ô esposa, você tem uma melhor versão de você. Ô filho! Então, faça de tudo para que a sua vida seja saudável, para que o seu coração esteja saudável. Evite tudo que te traz infelicidade. Repete comigo assim: Pai, livra-me do mal. Olha o que Freud falou. Eu acho interessante o que Freud vai falar. Freud fala assim, pesquisa falando sobre Freud. Freud passou os 2 últimos anos da sua vida perguntando por que as pessoas buscam com as suas próprias mãos a infelicidade. Por que as pessoas fazem programas ruins, deixam as coisas saírem de controle, chegam ao seu limite e depois dizem, o que aconteceu? É a gente plantando o que a gente não quer colher. Irmão, olha para mim aqui. O casamento começou a piorar, resolve. Não, eu não vou falar nada. Se ele quiser, ele me procura.
Não, eu não vou falar nada, se ele quiser ele me procura. Não, eu não vou falar nada, se ele quiser ele me procura. Está passando um dia, está passando 2 dias, está passando 3 dias, daqui a pouco tem 38 anos, tá? Quem está me entendendo, diga amém. C.S. Lewis, num dos seus livros, ele dizia assim: Deus leva muito a sério quando o assunto a ser tratado é alegria. Porque diante do Senhor, até a tristeza salta. Levanta essa mão para o céu. Deixa eu profetizar, meu irmão. A gente era infeliz quando a gente não tinha Jesus. Não faz sentido continuar infeliz com Jesus. A gente era infeliz quando a gente não tinha direção. Não faz sentido continuar infeliz tendo direção. A gente era infeliz quando a gente não sabia o que era verdade. Não faz sentido continuar infeliz sabendo a verdade. A gente era infeliz quando a gente não sabia o caminho. Não faz sentido a gente continuar sendo infeliz agora que a gente já sabe o caminho. E eu estou profetizando: o Deus de grandes realizações e de grandes alegrias vai mudar a tua vida, até que você olhe para a sua casa, olhe para o seu espelho e diga: eu me alegro na vida que eu tenho. E se tem alguém aqui que vai mudar de vida, diga eu. Bate palma. Então, para eu entrar na mensagem, repete comigo assim: aonde tiver gente doente e gente infeliz, não me chame. Me chama, meu irmão. Onde tiver gente murmurando, não me chama. Onde tiver gente reclamando, não me chama. Aonde tiver gente insatisfeita, não me chama. A não ser que essas pessoas queiram mudar. A não ser que essas pessoas queiram ser transformadas. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus nunca andou com doente. Jesus curava o doente. Se o doente quisesse a cura, ele curava. Se o doente não quisesse a cura, ele não curava e continuava a sua história. O problema da gente é que tem gente que não quer cura e você quer andar com ela. Vai ficar doente. Vamos entrar numa pregação? Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça hoje, diante desse texto, é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que quando Jesus chega diante desse paralítico, ele encontra um homem que está há 38 anos sem se mover. Ele não vai nem para a direita, ele não vai nem para a esquerda, ele não vai nem para frente, nem vai para trás. 38 anos parado. Jesus se encontrou com um homem sem movimento. A pergunta que eu quero deixar para você é: se Jesus te encontrasse hoje, e ele começasse a sondar a tua vida, ele ia achar mais áreas paradas ou ele ia achar mais áreas em movimento? Não, deixa eu levantar umas questões aqui para você. Se Jesus encontrasse, ou na verdade, deixa eu melhorar, se Jesus decidisse multiplicar a igreja hoje em pessoas como você, como seria essa igreja? Se Jesus multiplicasse as pessoas e elas se tornassem como você, como seria a adoração da igreja hoje? Todo mundo assentado? Todo mundo de braço cruzado? Todo mundo falando que não gosta, que está cansado? Ou seria uma igreja que as pessoas entrariam dizendo: que lugar gostoso, que lugar que a gente sente a presença de Deus, que lugar de povo alegre, que lugar de povo transformado, que lugar de povo que a gente vê que Deus está fazendo algo na vida deles? Se a igreja tivesse o seu comprometimento, os cultos, a maioria deles estariam cheios ou vazios. Porque tem gente, meu irmão, que se contenta em ser colega de Deus. Eu não nasci para ser colega de Deus. Eu quero ser amigo dele. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que são mais profundas, a Bíblia está dizendo, no nível que você colocar a sua vida, é o nível que você vai conhecer a Deus. É por isso que tem gente que está há pouco tempo e conhece muito, e tem gente que está há muito tempo e não conhece nada.
Sabe por quê? Porque ela sempre faz tudo pela metade. Ela se parece com Abraão. Você lembra Abraão? Abraão, Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Ele sai, mas leva Ló. Deus não mandou ele levar Ló, ele fez pela metade. Aí depois Deus fala para ele assim: meu filho, eu vou te dar o maior presente que você poderia receber. Eu vou te dar uma herança chamada filho. Ele não consegue esperar. E ele vai ter um filho com a concubina. Esperou, mas não esperou do jeito que tinha que esperar. Obedeceu pela metade. Aí um dia Deus fala com ele: eu quero teu filho. E no dia que ele decide ser inteiro, Deus tira a promessa e coloca o juramento. No dia em que Abraão decidiu deixar de brincar de ser cristão, deixar de brincar de ser homem de Deus, e disse: hoje o Senhor vai me ter por inteiro. Um anjo apareceu e disse para ele: não precisa fazer mais nada, porque agora Deus já sabe que você é por inteiro. E Deus tirou a promessa e agora ele lançou um juramento. Pastor, qual que é a diferença de promessa e para o juramento? Porque a promessa depende de você, o juramento é Deus falando: eu vou fazer e ninguém vai impedir. Meu irmão, eu estou liberando uma palavra aqui. Toda vez que a gente começa a se mover, Deus começa a se mover em favor da vida da gente. E toda vez que a gente decide ser inteiro, o que é inteiro do céu desce para a vida da gente. Buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então eu estou te lançando aqui, irmão, a um desafio. E o desafio é: Deus olha para a minha vida e vê um paralítico? Ou Deus olha para a minha vida e vê alguém que anda? Presta atenção, isso é tudo muito funcional. Você quer ver uma coisa? Você sabia que existe 3 tipos de orfandade? Tem o filho que perdeu o pai, ele é órfão, sim ou não? Tem o filho que a mãe casa com outro homem, ele não vai ter pai, ele vai ter? E tem o filho que tem um pai em casa, mas o pai não é pai, ele é órfão do mesmo jeito. O pai está ali de fachada, ele não fala como pai, não cumpre o papel do pai, não exerce a responsabilidade do pai. Então tem 3 maneiras dele de ser ali órfão. Agora, às vezes você olha para a sua vida e fala assim: pastor, eu ando. Olha aqui, pastor, eu ando, eu vou para lá, pastor, eu vou para cá. Aí eu vou dizer para você, sabe qual que é a minha medida para isso, meu irmão? Presta atenção. A minha medida é uma medida de carreira. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Que a nossa vida seja como uma vida militar. Que você entra soldado, vira sargento, vira cabo, vira sargento, vira aspirante, tenente. Quem está me entendendo? E vai crescendo. Quando Deus vê alguém crescendo, Ele vê alguém que está se preparando para a eternidade. Presta atenção, a eternidade não é uma segunda vida. A eternidade é a continuidade das escolhas da primeira vida. Eu estou olhando para você aqui nessa manhã e estou dizendo: meu irmão, Deus tem que olhar para você e perceber crescimento. Deus tem que olhar para você e falar: não andava no casamento, agora está andando. Não andava na vida financeira, agora está andando. Não andava no ministério, agora está andando. Está andando muito. Não, agora ele está correndo. Não, agora ele está voando. Agora ninguém para ele mais. Se comprometeu. Agora quando você olha a vida dele, o que você enxerga? Eu enxergo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo para a glória dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer te ver crescendo. Não, chacoalha ela, fala assim: você não está entendendo isso não? Irmão, posso te falar algo muito sério? Você já parou para pensar o que uma pessoa parada pode gerar na vida da outra? Deixa eu te contar uma história. Diz que um pastor estava em casa, Max. Quando foi meia-noite, uma voz falou para ele assim: levanta, pega o carro, vai para tal lugar,
Quando você chegar lá, eu digo o que você vai fazer. Ele pegou o carro, foi para esse lugar. Quando ele chegou lá, Deus falou, agora desce do carro. Ele desceu. Aí Deus falou assim, agora grita, glória a Deus. Olhou assim, não tinha ninguém. Deus falou, grita, glória a Deus. Glória a Deus! Aí voltou para o carro, Deus falou assim, volta lá e grita de novo. Voltou. Deus, glória a Deus! Voltou, Deus falou, volta lá e grita, glória a Deus. Tá de brincadeira. Aí voltou lá, glória a Deus! Deus falou, agora volta para sua casa. Voltou. Passou um mês. Deus falou com ele assim, vai em tal igreja. Ele foi em tal igreja, sentou lá. O pastor pregou, de repente o irmão falou, eu quero uma oportunidade. O pastor falou, pode. O irmão pegou a palavra e falou, olha, há um mês atrás, eu cheguei em casa e discuti com a esposa, decidi que eu não queria mais viver. Peguei o carro, parei em frente a um prédio, subi em cima do prédio, no último andar. Olhei lá para baixo e disse, eu vou me matar. De repente, eu lembrei de tudo que Deus podia fazer na minha vida, dos planos, dos profetas que já haviam se levantado e dito que Deus tinha algo poderoso na minha vida. Eu lembrei da minha esposa, dos meus filhos. E ao invés de eu pular, eu desci. Quando eu desci, eu ouvi uma voz dizendo, glória a Deus! Aí eu entrei em conflito, falei, é coisa da minha cabeça. Mas uma coisa eu falo, eu vou parar de brincar com Deus. Eu sei que se eu continuar desse jeito, a minha vida, o final dela vai ser morte. E eu estou falando com o Senhor hoje, Deus, daqui da onde que eu estou. Eu vou me batizar. Aí a voz gritou de novo, glória a Deus! Aí ele virou e falou, e para mostrar, Senhor, que o que eu estou falando é verdade, daqui 30 dias, eu vou subir no altar e vou contar a transformação que Deus fez na minha vida. Aí o cara gritou de novo, glória a Deus! Aí o cara levantou a mão e falou, esse cara que você está falando aí que gritou glória a Deus era eu. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem uma passagem do centurião, e ele vai falar, e ele diz assim, Jesus, não precisa ir na minha casa, porque eu sou autoridade. E quando eu digo vai, as pessoas, e quando eu digo vem, irmão, Jesus é seu Senhor. Irmão, Jesus é seu Senhor. Se Jesus é seu Senhor, por que ele fala vai, você fica, e por que ele fala vem, você vai? Quantas vezes Deus está falando com você, vai, entra no ministério, vai, entra no diaconato, vai, entra na recepção, vai, entra no louvor, vai, faz alguma coisa por Deus, vai, e você fica. Aí Deus fala, não, agora vem para perto. Você está precisando de oração, vem para os cultos, vem, você tem que sair dessa casa, você tem que sair dessas amizades, vem para perto, você está precisando de transformação, aí você vai. Aí o centurião está falando assim, presta atenção, eu tenho um paralítico, eu tenho um servo, e o meu servo está doente, ele está deitado, paralítico e atormentado. Porque, meu irmão, quem decide parar, acaba deitando, e quem deita acaba ficando atormentado. Sabe por quê? Porque tem uma voz gritando dentro de você, eu tenho um chamado para a tua vida, eu te escolhi para mudar histórias, você faz parte de uma geração, e Deus te escolheu para nascer nessa geração, para que você deixasse um legado nessa geração. Ei, coloca a vaidade de lado, meu irmão, a beleza vai passar, o dinheiro vai passar, a moda vai passar, mas a história que você vai construir no coração das pessoas, essa nunca vai passar. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma pessoa vai falar para outra pessoa do que Deus fez para a sua pessoa. Se tem alguém aqui entendendo aonde eu quero chegar, diga um glória a Deus aí.
Irmão, me perdoa, me perdoa. Eu estou falando aqui hoje, eu disse que eu não vim te afrontar. Eu não estou aqui para falar mal de você, eu estou aqui para te confrontar. Tem tanta gente para a gente alcançar, tem tanta gente para a gente evangelizar. A igreja precisa tanto de você. Aí você está aqui há 10 anos, 5 anos, você só assenta na cadeira e vai embora. E quando perguntam para você se você é cristão, você fala, temo ao Senhor. Se Deus te desse mais uma semana de vida, o que você ia fazer? Você está entendendo aonde eu quero chegar? O que a gente precisa entender é, ou eu olho para mim, ou eu olho para o reino. Ah, pastor, mas eu não quero entrar em ministério, porque quando a gente entra em ministério, a gente passa por muita luta, e a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. Ah, pastor, eu não quero entrar porque eu não sei lidar com pessoas, amadurece. Gente precisa aprender a lidar com gente. E eu estou falando isso a partir de mim, irmão. Teve uma vez que eu chamei um cara aqui para me analisar a minha postura no culto. Eu disse para ele, olha, eu tenho muita vontade de ter uma igreja grande. Ele disse, eu vou analisar o seu culto. E aí ele veio aqui na igreja, e quando acabou o culto, eu falei com ele, e aí, cara, o que você acha assim que eu posso melhorar? Ele falou, tudo. Eu falei, como assim? Ele falou, você entrou igual um cavalo na igreja. Você não cumprimentou ninguém. Você foi lá para frente, ficou igual um chefe. Subiu lá, pregou, depois soltou uma bombinha de fumaça, você sumiu. Se alguém queria te abraçar, se alguém queria contar uma história para você, como que você vai ter uma grande igreja assim? E desde que ele falou isso, meu irmão, sabe o que eu faço? Todo culto, ou eu estou lá na frente, ou eu venho aqui, pego na mão das pessoas, eu abraço as crianças da igreja, quando acaba o culto, eu não saio igual uma bombinha e uma fumaça de ninja, e eu decidi que eu queria mudar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus está falando é com você hoje, porque o pastor já mudou. Irmão, será que você é tão lindo assim? Tão última batatinha do deserto, que nos mais de 20 ministérios que tem na igreja, nenhum te cabe? Pastor, eu não quero ser do diaconato, eu não quero ser do louvor, eu não quero ser da dança, eu não quero ser dos motociclistas, eu não quero ser dos homens, eu não quero ser das mulheres, eu não quero ser dos jovens, eu não quero... Morre! Olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim, cala a boca. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Irmão, eu oro tanto para Deus. Sabe, para Deus, porque às vezes o ministério está apagando. Aí Deus coloca uma brasa viva, o ministério reacende. Quem está me entendendo? Às vezes tem uma coisa na igreja que não flui. Aí Deus coloca um criativo, tudo muda. O que eu estou colocando diante de você, meu irmão, é que a gente precisa ter patente alta na terra, mas a gente também precisa ter patente alta no céu. Não adianta nada, meu irmão, você ser um CEO aqui na terra, uma pessoa de grande porte, uma pessoa que as pessoas temem, uma pessoa que todos te respeitam, mas no céu o seu nome não é lembrado. Então, pastor, como que eu faço para o meu nome ser lembrado? Deixa de ser paralítico. A palavra de Deus diz assim, ide em meu nome, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Deus está falando, se você decidir se movimentar, eu honro a tua história, eu gero milagre, eu gero cura e eu mostro que eu dei autoridade para a tua vida. Agora olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim, mas vai melhorar, tá? O clima está tenso. Irmão,
Posso te falar uma coisa? Presta atenção. Quem tem mais chance de trair? O casado ou o que namora? Não, peraí, irmão. Eu fingi que eu não ouvi isso. Vou voltar, vamos lá. Não, vou até beber água, peraí. Igual fiquei nervoso. Tá certo que os namorados fazem umas coisas que os casados não fazem, mas não é pra tanto. Vai lá. Irmão, pensa bem, irmão. Principalmente se sua mulher tinha do lado. Arrumar uma briga aí que depois eu não dou conta. Vai lá. Quem tem mais chance de trair? O namorado ou o casado? Ah, que igreja sabe. Por que o namorado tem mais chance de trair do que o casado? Porque o relacionamento do namoro não é tão sério quanto o relacionamento do... Quando você namora, você não fez votos. Mas quando você casa, você faz votos. Você coloca uma aliança no dedo. Quem você acha que tem mais chance de ter uma vida com Deus? Os que não têm nenhuma função na igreja e são livres para viver a vida do jeito que querem, ou aqueles que estão comprometidos com um departamento na igreja? Olha para mim aqui, ó. Entra no diaconato, faz uma bagunça, aí o pastor liga para você quarta-feira e fala, culto de libertação, e vai ter muito demônio. Você fala, o quê? E eu com essa vida toda torta, Senhor me perdoa, nunca mais faço Deus, nunca mais faço Deus, eu mudo Jesus, eu estudo Jesus. Agora, se você não faz nada na igreja, o pastor fala, culto, quarta-feira de libertação, você fala, eu culto de libertação, eu estou com a vida boa, eu vou fugir da igreja, quem está me entendendo? Então, quanto mais você se compromete em estar na igreja, fazer alguma coisa na igreja, mais você cria aliança com o céu, mais você entende a responsabilidade que você tem no seu comportamento, no seu jeito de falar, no seu testemunho. E o que isso gera? Isso gera verdade. Isso gera transformação. Levanta essa mão, deixa eu profetizar, meu irmão. Você é bom demais para ficar sentado. Eu vou repetir isso umas 3 vezes para dar glória a Deus. Você é bom demais para ficar só assentado. Você é bom demais para ficar escondido. Você é bom demais para ficar de trás das malhadas. E eu estou profetizando, meu irmão, um ministério tão grande como o seu não pode passar por essa terra sem marcar vidas. E eu estou profetizando, meu irmão, Deus vai te colocar em movimento, e por causa do seu movimento, essa igreja nunca mais será a mesma. Se tem alguém aqui que quer isso para a sua vida, diga aleluia! Agora, vamos falar a verdade? Eu conheço muita gente que quando fala de Bíblia, fala assim, vocês acreditam na Bíblia? A Bíblia é um livro de exageros. Ah, sério mesmo que vocês acreditam na Bíblia? A Bíblia, ó, vou te falar, a Bíblia é um livro de exageros. A Bíblia fala que um peixe comeu um homem. A Bíblia fala que um homem amarrou 700 raposas pelo rabo. É cheio de exagero na Bíblia. Aí mais um, ó, 38 anos. E a Bíblia está dizendo que o cara ficava lá no mesmo lugar. Vocês acreditam nisso mesmo? A Bíblia é um livro de exagero. Meu irmão, se eu te contar que tem gente que tem 38 anos que não conversa com os pais, você vai falar que é exagero ou existe? Se eu falar para você que tem gente na igreja há 10 anos e ainda não se batizou, é exagero ou existe? Se eu falar para você que tem pessoas na igreja há 15 anos e continuam com os mesmos vícios, é exagero ou existe? Então deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não é um livro de exageros, a Bíblia é um livro que me coloca diante de mim e me mostra como às vezes eu não percebo que a vida está passando e que ela urge por mudanças. Tem um livro do Monteiro Lobato que ele fala sobre a história do pisca-pisca, e ele fala assim, sabe qual é o problema da gente? É que a gente nasce, pisca,
e a gente está andando. A gente pisca de novo e a gente já está na escola. A gente pisca de novo e a gente cresceu. A gente pisca de novo e a gente tem filhos. A gente pisca de novo e a gente envelheceu. Aí o outro pergunta assim, e depois? Ele fala, e depois a gente pisca mais uma vez e não pisca mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está piscando e não está fazendo nada. Fala com ela, Deus vai te pegar. Irmão, escuta isso. Jesus chega para esse homem e fala assim, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim, porque não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que faça nada por mim. É um cara que não consegue enxergar vitória, não consegue enxergar milagre, não consegue enxergar o que Deus quer fazer na vida dele. Tem gente que ela é especialista em desculpa. Não, pastor, porque depois que eu casar, eu entro no ministério. Não, pastor, porque depois que eu largar o vício, eu entro no ministério. Não, pastor, porque depois que eu passar no concurso, eu entro no ministério. Não, pastor, porque depois que eu fizer isso, eu entro no ministério. E Deus está falando, para de dar desculpa. Deus não está perguntando o que você pode, Deus está perguntando o que você quer. Porque, meu irmão, o que a gente tem que decidir no nosso coração é se a gente quer. Porque a Bíblia diz que tanto o efetuar quanto o fazer vem dele. Se você levantar a mão para Deus e falar, eu quero, meu irmão, o passo já foi dado, a porta já foi liberada e o milagre já está em direção à sua vida. Eu estou profetizando, meu irmão, sabe qual é a última porta que o diabo fecha? É a porta do eu quero. Mas quando você diz, Deus, eu quero viver a vida de Deus, eu quero prosperar, eu quero vencer, eu quero comer o melhor dessa terra, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai fazer o que você não pode fazer, para que você viva o que Ele sonhou que você ia viver. Pastor, me dá uma palavra então hoje. A palavra que eu tenho para você é essa aqui. Esse espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Eu não sei você, meu irmão, mas o diabo nunca vai me ver doente, o diabo nunca vai me ver com depressão, o diabo nunca vai me ver desanimado, mas uma coisa o diabo vai ver todos os dias enquanto eu tiver vida, um homem em movimento, falando, celebrando e fazendo tudo o que ele pode, para que o nome daquele que está acima de todo nome, continue sendo o nome dessa igreja, desse bairro, dessa cidade e dos meus filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, mova-se em nome de Jesus. Eu estou profetizando isso na sua vida, meu irmão. Chega de ficar parado. Não permita que o tempo passe e que você permaneça. Coisa boa é a vida da gente acontecendo e você falando, estou vivendo todos os dias, está valendo a pena, estou crescendo, estou conquistando, estou amadurecendo, não estou apenas envelhecendo, estou vivendo o que Deus disse que eu viveria, o que Deus tinha para mim com 20 anos eu vivi, o que Deus tinha para mim com 30 anos eu vivi, o que Deus tinha para mim com 40 anos eu estou vivendo, o que Deus tem para mim com 50 anos eu vou viver. Sabe por quê? Porque eu decidi. Nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós nos movemos. Eu não vou parar. Quem foi jovem aqui, diga glória a Deus. Você viveu sua juventude? Tuti, tuti, tuti. Quem viveu tuti, tuti, tuti? Quem viveu uva, pera, maçã, salada mista? Tudo em código. A gente viveu, meu irmão. Quando a gente é do mundo, a gente vive todas as estações do mundo. É assim ou não é? Você pega, você viaja, você fica 3 dias de carnaval, de olho aberto. Você está vivendo o mundo. Aí vem para a igreja.
Tchau. Como que é a vida com Deus? É boa. Muito boa. O que vocês fazem lá? Não, tanta coisa. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, qual foi o último congresso que você foi? Pergunta para ela, qual o último congresso que você foi? Qual o último livro que você leu? Qual a última experiência que você teve? Qual a última conexão que te marcou? Qual a última vez que você lembra que Deus te movimentou para fazer algo extraordinário? Quem está entendendo aí, meu irmão? Se você está parando, vem cá, Gabriel. Fala assim, Deus. Fala. Deus. Me move. Arruma um irmão. Irmão. Pode, é o irmão mesmo. Ou irmã. Para me mover. Nem que seja. No empurrão. Você vai pegar o irmão e falar assim, irmão, quantos anos que você está na igreja? Quantos anos que você está na igreja, irmã? Não batizou? Vem cá. Vou dar seu nome. Não, isso não existe, não. Quantos anos, irmã? Não é batizado até hoje? Não, sou. Essa aí, então volta. Aí você vai atrás do outro irmão, ó. Irmão, quantos anos? Na igreja? Ixi, 15 anos não é batizado do Espírito Santo. Não, vem cá. Isso não existe, não. Pentecostal que não é batizado do Espírito Santo. Aí você fica essa geladeira, o pastor fala glória a Deus, você não dá glória a Deus, o pastor fala aleluia, você não fala aleluia. É lógico, é uma geladeira, ela está oca aqui dentro. Nós vamos orar, vem cá, ajoelha aí. Você já é batizado do Espírito Santo? Glória a Deus, pode voltar para o seu lugar. Aí você vai para o outro, vem cá. Vem cá, vou falar com você que eu sei que você está bem, Hamilton. Pelo amor, mal resolvido com o casamento até hoje. Não conversa com a mulher. Quantos anos? 5 anos e está na igreja e dorme em cama separada. Não, vem cá. Qual que é a desculpa? Que você ronca? Vem cá, nós vamos resolver isso. Isso acontece lá na sua casa? Não. Não, então volta. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse lugar aqui é um lugar que você entra para ver as coisas se mudar. Eu não vou entrar por aquela porta e vou permanecer paralisado aqui dentro. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia Jesus visitou a minha paralisia e perguntou para mim o que eu queria. E eu disse que eu queria viver para Ele. E Ele disse para mim, então aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. Tem alguém aqui nessa igreja para dizer aleluia? Fala para a pessoa que está do seu lado assim. Então, em nome de Jesus, reflete sobre a sua vida e sai desse lugar de paralisia. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Fecha os corredores. Porque nós vamos orar. Irmão, Deus quase que me levou para pegar na mão das pessoas que são inconstantes, sabe? Aquelas que estão há 5 anos na igreja, vem falta. Mas eu fiquei com medo de pegar na mão de alguém falar, é verdade, pastor, eu estou aqui precisando. Vamos orar? Eu não sei porque que separa tanto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa que anjo toque mais, porque Jesus te toca. Deixa Jesus te tocar. E sai desse lugar de inércia, esse lugar de paralisia, porque a vida está passando. E Jesus precisa de você, amém? Na verdade, Ele não precisa, mas Ele decidiu contar comigo e com você. Vamos orar. Ora por essa pessoa, Pai. Nós te pedimos, ó Pai,